gente costuma ouvir uma frase que, pelo muito uso, acabou meio que perdendo um pouco a sua importância e o seu peso. A frase é: não diga para Deus que você tem um problema, mas diga para o seu problema que você tem um Deus maior. Parece uma frase de efeito, mas isso é o que nos ajuda. Saber que temos um Deus grande. Saber que, por maior que seja o problema, Ele nunca vai superar o tamanho do nosso Deus. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é forte. O nosso Deus é tremendo. O nosso Deus é fiel. O nosso Deus é um Deus que nos ama. O nosso Deus é um Deus que não nos desampara. O nosso Deus é grandioso. E eu quero desafiar você para os momentos de luta, que você não conseguir orar, que você não conseguir puxar palavras para resolver o problema que está na sua cabeça, que está na sua vida, que está na sua família. Eu quero convidar e desafiar você a cantar: que grande é o teu Senhor. Então passaremos pelos vales, passaremos pelas dificuldades, cantando: quão grande é o meu Deus. Meu Deus.
tão pequenos assim, mesmo sendo tão grande como tu és. Por isso nós te louvamos, reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos a tua majestade, o seu senhorio sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, essa oração que nós fazemos. Uma igreja que cresce. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 4. Efésios 4, de 11 a 16. Efésios, porque Paulo escreveu a uma igreja que estava na cidade de Éfeso. E escrevendo esta carta, ele fala exatamente sobre isso, o que é o crescimento da igreja e como a igreja alcança esse crescimento. Efésios 4, de 11 a 16, diz ele: e Cristo designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. E aí o versículo 15 diz: pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. 2 vezes aparece aqui a palavra crescimento. O que é a igreja? Como você definiria a igreja? Talvez você não criaria uma palavra para definir igreja melhor do que a que está no Novo Testamento. A igreja é um corpo.
E o versículo 16 fala isto: nele o corpo inteiro, bem ajustado, ele cresce para a edificação de si mesmo. A igreja nasce para crescer. Se você não leu o pastoral do boletim de hoje, não leia agora. Você pode fazer isso como sua leitura antes de repousar hoje. O que eu escrevi ali foi exatamente isso. Tudo que nasce, nasce para crescer. Se tem saúde, se está no ambiente próprio, vai crescer. A igreja também é assim. Mas de que crescimento falamos? Quando você fala a igreja deve crescer, ela deve crescer numericamente? Será que esta deve ser a prioridade da igreja? Ter muitos membros? E eu escrevi aí: o crescimento numérico da igreja, ele é o objetivo que a igreja tem de ter, mas não deve ser o primeiro, o maior, o principal. Algumas falsas igrejas, algumas seitas têm isso como finalidade maior: serem igrejas grandes. Não necessariamente grandes igrejas. Quando falamos grande igreja, estamos pensando em qualidade, estamos pensando em ética, estamos pensando em moralidade. Que crescimento a igreja deve ter? O versículo 15 diz isso: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Cresçamos em tudo. Esta palavra tem de estar em nossa mente sempre como membros da igreja de Jesus. Cresçamos em tudo. E como eu escrevi na pastoral, tudo o que é vivo cresce integralmente. O que é o crescimento integral? É o crescimento de todas as partes, de todas as áreas. Isso é notável. Eu queria que você olhasse o que Paulo mesmo escreveu, mesmo porque ele escreveu a carta aos Efésios, o que ele escreveu na carta aos Colossenses, algumas páginas à frente. Colossenses capítulo 1. Paulo está orando pela igreja de Colossos, e a partir do versículo 9 ele diz: portanto, desde o dia em que soubemos disso, do que ele soube, Epáfras, que era o pastor da igreja de Colossos, havia tido um encontro com Paulo em algum lugar, e disse: Paulo, aquela igreja de Colossos está uma maravilha, há um crescimento de amor entre os irmãos, e o crescimento da fé em Cristo Jesus. Nossa igreja está tendo um crescimento integral, no relacionamento vertical, no relacionamento horizontal, com Cristo e com os irmãos. E Paulo então decide escrever esta carta àqueles irmãos. Só que ele diz aos irmãos o que ele estava fazendo. Quando nós soubemos disso, nós, porque quem escreve esta carta aos Colossos foi Paulo e também Timóteo, nós não temos cessado de orar por vós e de pedir que vocês olhem, irmãos, as prioridades de Paulo para que haja o crescimento integral da igreja, para que a igreja não dependa apenas, como vários aconteceram no Brasil, de projetos de crescimento de igreja, de programas de crescimento de igreja, alguns deles que visam apenas o crescimento numérico. Isso, irmãos, não é de Deus. Quando Paulo, que é o responsável por quase tudo que está nas cartas do Novo Testamento, ele nos traz o ensinamento do que é o crescimento. E ele diz: eu quero que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Ele não começa falando: eu quero que vocês sejam muitos. Ele diz: eu quero que vocês sejam fortes, que vocês sejam espiritualmente saudáveis. Assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Até aqui Paulo não falou nada de gente, de número, de quantidade de pessoas, mas fortalecidos com todo vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda perseverança e paciência, dando graças ao Pai que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele não falou de número de pessoas, mas ele falou
a qualidade da vida das pessoas que estavam na igreja. E é isso que eu escrevi na pastoral. A igreja deve crescer numericamente a partir da qualidade da sua membresia. Voltando a Efésios capítulo 4, como se efetua este crescimento integral da igreja? Temos de visar o crescimento integral da igreja. Como se efetua isso? Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Quem é o Senhor da igreja? Pode dizer bem alto? Jesus. Quando Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus, do Deus vivo, e Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra, não era sobre Pedro, mas era sobre a afirmação que Pedro acabara de fazer: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Este seria o alicerce da igreja, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja verdadeira é aquela que tem por princípio a sua fidelidade a Jesus como o seu Senhor. A igreja de Cristo é aquela que vive debaixo da sua palavra, é aquela que tem os princípios dele como seu fundamento. E é interessante que quando Paulo começa dizendo, diz: foi este dono da igreja que estabeleceu a sua hierarquia, a sua formação, e ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. É interessante, irmãos, a gente ter na mente que quando Paulo escreveu isso, o Novo Testamento não existia, eles não tinham isso. Por isso, há alguns contextos que precisam ser observados para se ter uma interpretação correta do próprio texto. Cristo deu alguns como profetas. Quem eram os profetas? O profeta tinha de ter algumas qualificações, que era ser escolhido por Jesus, tinha de ser testemunha da ressurreição de Jesus, ele tinha de ter comprovadamente uma inspiração especial do Senhor, tinha de ter autoridade suprema, ele tinha de ter a confirmação disso através de realização de milagres, e ele era comissionado para pregar e para fundar igrejas. Esta era a qualificação fundamental dos apóstolos. Cristo havia chamado pessoas para isso. Depois ele diz, ele também deu os profetas. Quem eram os profetas? Os profetas eram aqueles que edificavam as igrejas através da sua pregação. Imagina, irmãos, que nós não tivéssemos a Bíblia e eu chegasse aqui e dissesse: meus irmãos, eu sou um profeta. O Espírito de Deus deu ao meu coração e à minha mente uma mensagem para vocês. Se eu fosse reconhecido pela igreja como um profeta, ainda que a Bíblia não estivesse em nossas mãos, como foi aqui, a palavra de Deus ainda não estava escrita, os irmãos ouviriam a minha pregação e os irmãos entenderiam ser isto algo vindo de Deus. Hoje, nós podemos, qualquer um dos irmãos pode falar como um profeta, abrindo a Bíblia e dizendo: assim diz o Senhor. É só você abrir a Bíblia e dizer o que está na palavra do Senhor. Então esta era a função profética. Você pode ver em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 28. 1 Coríntios 12, 28. Na igreja, Deus designou alguns, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas. Os profetas eram os pregadores que traziam da parte de Deus o ensinamento para o povo. Eram pessoas com um dom especial para o ensino, pois falavam sobre a inspiração de Deus. Eles eram cidade, porque agora a igreja de Cristo já está estabelecida em todo lugar. Esta
função profética, como está aqui, também não existe mais. Por quê? Porque agora a palavra de Deus já está em nossas mãos, as Escrituras estão em todo lugar. Agora é Deus falando através da Bíblia. O autor aos Hebreus diz isso: havendo Deus antigamente falado pelos pais, pelos profetas, neste tempo tem nos falado por Jesus, o seu Filho, e toda a mensagem de Jesus está aqui no Novo Testamento. Também diz o texto que Cristo deu à igreja os evangelistas. Os evangelistas hoje seriam chamados os missionários. São aqueles itinerantes que não estão vinculados a uma igreja local, que não têm compromisso apenas com uma comunidade, mas eles são aqueles que vão a muitos lugares, ensinando, disciplinando, discipulando as pessoas. Isso, irmãos, não é o nosso foco, por isso não entramos exegeticamente nesta parte. Apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres. Os pastores e mestres, os irmãos já conhecem bem. Os irmãos têm aqui na igreja os seus pastores. O pastor é aquele que tem a responsabilidade plena pela igreja, é aquele que Cristo deu à igreja, e o texto está dizendo, foi Cristo quem designou para pastorear, para conduzir, para dirigir, para fazer com que a igreja possa alcançar a sua unidade. Vamos falar sobre isso. Mas o meu foco, irmãos, é o que está a partir do versículo 12. Qual é o objetivo do Senhor com relação a estes ministérios? Qual é o objetivo do Senhor com estes ministérios? Versículo 12: Cristo deu pastores, apóstolos, profetas, tendo em vista. Aqui Paulo revela a necessidade destes ministérios na igreja. Qual é o objetivo? O aperfeiçoamento dos santos. Esta palavra aperfeiçoamento significa a plenitude, a completude, é a restauração plena. Estes ministérios existem para tornar as pessoas que foram quebradas, destruídas pelo pecado, nas quais a sociedade impôs vícios, dificuldades de relacionamento e problemas, estas pessoas serem restauradas. Esta palavra aperfeiçoamento no grego, que é a língua original do Novo Testamento, significa a correção de ossos partidos. É como se uma pessoa tivesse sofrido uma colisão e houvesse quebrado muitos ossos. Esta palavra aperfeiçoar significa pôr no lugar cada parte óssea para que aquele corpo volte a ter um funcionamento normal. Pôr no lugar a mente, pôr no lugar o coração, pôr no lugar a alma em alinhamento com a direção de Deus. A igreja tem de entender isso. Então a igreja que cresce é a igreja formada por gente que deixa o Espírito Santo pôr a sua vida em ordem, de gente que não tem dificuldade de abrir o coração na presença do Senhor, de olhar para si mesmo, ver suas faltas, seus erros, ver onde está quebrada, cada pessoa ver onde está partida, onde ela está tendo dificuldade, e poder permitir que o Espírito Santo ponha a vida em ordem. O Espírito, ao fazer isso, ele revela erros, revela pecados, revela negligências, o desejo de agradar aquilo que é o seu plano maior, que é tornar cada pessoa uma manifestação da glória da sua graça. Mas por que a necessidade do aperfeiçoamento? Nós somos aperfeiçoados, diz o texto, para a obra do ministério, para que possamos fazer corretamente a obra do ministério, ser aperfeiçoado para fazer bem, corretamente, aquilo que é a sua parte no corpo.
como temos falado aqui, irmãos, que cada pessoa salva, e a identificação da salvação é ser a habitação do Espírito, e o Espírito dá a cada um de nós dom, no mínimo um dom você tem, este dom que é parte do corpo. Na quinta-feira estivemos na casa do irmão Henrique e da irmã André, no nosso estudo bíblico, estudamos Romanos capítulo 12, onde Paulo fala: cada um exercite o seu dom na medida da fé. Não que Deus dá mais ou menos fé a cada um, mas a fé significa a identificação da sua parte, do seu trabalho no corpo, quem você é no corpo. O aperfeiçoamento é o que nos permite descobrir o dom que cada um tem e exercitá-lo para cumprir corretamente, visando o bom funcionamento do corpo. O que faz para a saúde completa da igreja é aquilo que corresponde a uma responsabilidade muito séria na presença do dono da igreja, que é Jesus Cristo. Nós, irmãos, entendemos que uma igreja que cresce é uma igreja formada por gente que sabe qual o seu dom, que o exercita, que o aplica, que faz corretamente aquilo que Deus espera que ele faça. Terceiro lugar, ser aperfeiçoado para cumprir a obra do ministério, visando o quê? Percebam, irmãos, esta cronologia, como estes fatos são indispensáveis na vida da igreja, porque acontecem ou devem acontecer na vida de cada um. Quando nós somos aperfeiçoados e cumprimos a obra do ministério, o que existe é a edificação do corpo de Cristo. É o que está aí no versículo 12 da sua Bíblia. Uma pessoa se converte a Jesus, ela então começa, a primeira coisa que tem de acontecer, esta obra de aperfeiçoamento, porque aquele que foi salvo pela graça, ele foi incorporado no corpo, ele tem uma função no corpo. Por muito tempo não se soube qual era a função do apêndice do corpo, não sei se já descobriram exatamente, porque se não para dar lucro para os médicos, que quando há uma inflamação que se torna uma apendicite, tem de haver um cuidado específico, uma cirurgia. Quando todos cumprem a obra do ministério, o resultado é a edificação do corpo de Cristo. Crescimento normal, isso significa um crescimento saudável, é quando existe um perfeito relacionamento de todos os membros, de todos os órgãos, de todas as partes do corpo. Isso produz o crescimento natural. O que você diria, como você reagiria se você visse uma pessoa colocando a mão esquerda assim em cima da mesa e a direita pegasse o martelo e ele batesse com a mão direita o martelo na mão esquerda? Você diria: está doido. É ou não é? Por que ninguém deve fazer isso? Porque esta mão faz parte do mesmo corpo que esta mão. É por isso que você não acorda batendo na cabeça. A menos aquele louco no hospício, entrou alguém lá e viu ele com martelo de borracha batendo na cabeça. Alguém ficou olhando, ele bateu várias vezes. E aí, quando ele parou, o sujeito perguntou: por que você faz isso? Ele disse: porque quando eu paro é uma delícia, é um alívio. É masoquismo, não há necessidade de se provocar sofrimento só para ter o prazer do alívio quando para. Por que, irmãos? Porque nós somos um corpo e existe uma só cabeça. Então, quando Paulo fala no aperfeiçoamento para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, são todos trabalhando na mesma direção, não uns contra os outros, não uns atrapalhando os outros, não uns sendo espinho para os outros, mas todos se edificando. Eu já usei algumas vezes aqui a figura do Xaxim e da Samambaia. Quando você chega numa casa que tem aquela samambaia de metro bonita, todo mundo chega ali e elogia a samambaia. Você já viu alguém chegar na sua casa, dá licença, abrir assim um espaço entre as samambaias e dizer: nossa, que xaxim interessante, deve ser muito bom esse xaxim, não é? Ninguém
Nós admiramos o que é visual, aquilo que é atraente aos olhos. Não é assim? Mas o que é mais importante? Você não vai ou xaxim? Pode falar. Todo mundo acha que é o xaxim. Por quê? Porque o xaxim existe sem a samambaia, mas a samambaia não existe sem o xaxim. A matéria-prima do xaxim, da samambaia, está no xaxim. É ele quem produz. Meus irmãos, a igreja é assim. Quando nós somos aperfeiçoados, pouco importa se está aqui o pastor Nelson, se está aqui o pastor Emanuel, se está esta equipe tocando, visual para todo mundo. Eu já falei isso uma vez aqui, repito, irmãos, pode ser em muitas igrejas que as pessoas mais importantes nunca foram vistas aqui, talvez nunca oraram publicamente, mas são as pessoas em quem Deus, entre aspas, mais confia, aquelas que Ele acorda às madrugadas para interceder pela igreja, aquelas que têm o dom da oração, aquelas que estão evangelizando todos os dias, que dão os melhores testemunhos da sua fé. Você já viu uma pessoa sem o dedão no pé? Eu vi um rapaz uma vez, ele tinha perdido o equilíbrio por muito tempo, ele teve de reaprender a andar. Raramente você vê o dedão no pé, especialmente de modo. Mas é muito mais importante do que a orelha, porque sem a orelha você ouve do mesmo jeito, perde um pouco a estética. Ou do cabelo enfeite, se cair, se for arrebatado, como disse o pastor Sariano, não é? Os carecas são aqueles que tiveram o cabelo arrebatado, um dia vão se encontrar na eternidade. Isso não faz falta para a essência do corpo. Meus irmãos, a igreja cresce, ela cresce de uma maneira equilibrada, integral, quando a igreja cresce de forma unânime, a partir do aperfeiçoamento, da obra do ministério, da edificação do corpo de Cristo. Esta palavra edificação é mais ou menos esta figura. Você passa num terreno e você vê ali tijolos, você vê ali pedras, você vê sacos de cimento, você vê ferro, baldes de água. Você pode dizer que aquilo ali é um edifício? Mas tudo do edifício está ali. Mas as coisas não estão no seu lugar. É preciso chegar, as pessoas próprias, fazer a massa, preparar a fundação, colocar os ferros. Isso é a edificação. E essa edificação, diz a Bíblia, acontece através da obra de cada um sabendo o seu lugar neste edifício. Qual é a finalidade disso? Versículo 4: até que, esta expressão até que aponta para o alvo, aponta para a finalidade. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Então existe um alvo, existe uma finalidade, tanto do aperfeiçoamento quanto do serviço. O que quer dizer que aqueles que negligenciam o seu serviço estão atrapalhando a edificação do corpo, estão atrapalhando, estão fazendo falta na edificação do corpo de Cristo. Até que eu vejo aqui 3 razões, está no texto, até que, em primeiro lugar, cheguemos à unidade da fé. Meus queridos irmãos, a igreja que cresce integralmente é aquela que compreende a importância da unidade da fé. O texto não está falando de união, mas de unidade. União é muita gente junto, é uma reunião. Unidade é muita gente, ou junta ou não, mas que tem o mesmo alvo, o mesmo coração, que tem o mesmo objetivo, que trabalha focando a mesma coisa. Unidade da fé é a unidade produzida pela fé, é a perfeita harmonia pela fé, é a unidade exigida pelo compromisso com Deus. Que mais do que é nosso compromisso uns com os outros de cuidado, é a nossa unidade com Deus. Pense numa pirâmide, ela tem uma base larga
depois ela vai estreitando, 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 até que chega um ponto, não é assim? Se pudesse dizer, a base da pirâmide é a união. Mas à medida que você vai vendo o crescimento da pirâmide, ela vai se tornando unidade. E quanto mais a gente vai chegando perto do ponto maior, mais nós nos aproximamos uns dos outros. Se existe espalhar uma igreja composta, vamos pensar assim, por pessoas de diversos níveis culturais, que vieram de diversas religiões, pessoas novas convertidas e pessoas não novas convertidas, com ideais diferentes, mas o que Cristo quer é que haja um crescimento na direção dele, crescendo para cima. E quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais nos aproximamos uns dos outros. Isto é chamado Paulo dá um excelente testemunho da sua vida cristã, e ele diz: quando eu estava lá no judaísmo, para mim estar ali era excelente, eu queria ser reconhecido por todos, eu fui criado aos pés de Gamaliel, eu era hebreu de hebreus, mas o que para mim era lucro, e o que para mim era lucro, ele está se referindo a isso, a sua vida religiosa lá, passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de fato, também considero todas as coisas como perda, comparados com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual abri mão de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Ele define o que significa conhecer a Cristo: é ser achado nele, ser comparado com ele, ter morrido para o mundo para viver para ele. Isso é conhecê-lo, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecer Cristo, conhecer o poder da sua ressurreição, o poder, a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para de alguma forma chegar à ressurreição dos mortos. Ah, meus irmãos, uma igreja que cresce é uma igreja que prioriza o conhecimento de Jesus, que tem nele como alvo, a igreja que tem nele como autoridade suprema, que anda nos seus caminhos, que abraça a sua palavra, que ama a sua igreja, que vive a sua verdade. Terceiro ponto, até que cheguemos ao estado de homem feito, à medida da plenitude de Cristo. A palavra aqui, perfeito, significa varonilidade plena. Depois de ter passado pela infância, pela adolescência, eu cheguei à idade madura. É isso que Paulo ensina. Maduro, que passou e chegou à idade maior da sua fé, quando as imperfeições morais e espirituais foram corrigidas. Esta palavra perfeito que está aqui, o homem feito, plenitude, significa uma palavra grega que é teleios. Você vai ler isso em algum lugar, algum dia. Esta palavra significa mente, entendimento pleno
do conhecimento da verdade. É quando existe a natural e absoluta lucidez espiritual. Pessoas habilitadas pela formação pessoal. Meus irmãos, como isso é relevante na vida da igreja. O aperfeiçoamento, para que aperfeiçoado cada um cumpra bem o seu papel, para que o cumprimento de cada um traga edificação do corpo, a igreja edificada, um edifício sendo feito. Isto vai produzir a unidade da fé, conhecimento do Filho de Deus, a medida de homem feito, gente grande, madura. Qual a importância disso? Versículo 15, versículo 14: para que nós não sejamos levados em roda por vento de doutrinas, pela falsidade de pessoas que estão cada dia no rádio, na televisão, através de revistas e jornais, ensinando heresia, falsidade, ensinando coisas erradas, hipocrisias e mentiras, pessoas que estão explorando os outros, pessoas que estão fazendo da Bíblia um simples esboço de sermão, pessoas que estão dizendo coisas para agradar as pessoas e enganá-las. Aqueles que são aperfeiçoados, aqueles que são edificados, aqueles que têm o pleno conhecimento do Filho de Deus, estes não são levados, não são enganados, não são ludibriados, não são seduzidos pelos heréticos, porque quando eles ouvirem, eles dirão: isto não vem de Deus. Havendo, irmãos, a importância do aperfeiçoamento, da maturidade. Eu gosto quando o pastor Emanuel coloca lá Escola Bíblica Dominical. Hoje de manhã ele deu um relatório que entristeceu. E eu sei que entristeceu você também, e muitos outros. Nossa igreja, com 403 membros, não tem nem a metade matriculada na Escola Bíblica, Escola da Bíblia. Eu estou aqui fazendo propaganda do seu ministério. Escola da Bíblia, onde se aprende isso, onde se é aperfeiçoado. Nós não podemos, irmãos, fazer isso, porque se não houver um aperfeiçoamento, os astutos aí de fora virão com toda minhoca saudável, mas escondendo um anzol para enganar. Paulo diz que a igreja que cresce é aquela que tem gente amadurecida, capaz de não se sentir iludido por doutrinas de mentiras de homens, pela astúcia, pela invenção de erros. Uma igreja que cresce é uma igreja que tem gente firme na fé, na doutrina cristã, gente habilitada a resistir toda sorte de mentiras. Porém, ao contrário disso, versículo 15: segue a verdade em amor. Uma igreja que cresce é uma igreja que anda pela verdade, é uma igreja que tem um crescimento integral, é uma igreja que aprova aquilo que é veraz, que é verdadeiro, é uma igreja de gente que só pratica a verdade, que permite prevalecer apenas na verdade. Uma igreja que cresce é uma igreja que tem gente que vive de acordo com o que é verdadeiro e repulsa o que é falso. Uma igreja que cresce integralmente, a falsidade não tem lugar. Mas o texto diz, pelo contrário, seguindo a verdade em amor, ela cresce em Cristo. Aleluia! Cresce nele. O que é crescer em Cristo? É crescer espiritualmente em cima do fundamento intocável, imexível que é o Senhor Jesus. É uma igreja que honra e dignifica a Cristo Jesus. É uma igreja que existe não para ter outro objetivo em primeiro lugar, senão de exaltar o Senhor. Eu tenho lido, irmãos, alguns livros que falam sobre os grandes homens de Deus, os homens que durante a história foram reconhecidos como homens usados pelo Senhor, que trouxeram um avivamento em suas igrejas, cidades, em seus países. Irmãos, há uma coisa em comum em todos eles, é que todos eles
exaltaram a Cristo Jesus em sua pregação, em sua vida, em seu ministério. A igreja que cresce em Cristo é a igreja onde Cristo é o cabeça, onde Cristo é o líder, onde a profecia, a profissão principal, ou a declaração, a confissão principal é a que disse Paulo: Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte. É aquilo que eu disse: quando chega alguém e põe cimento no lugar do cimento, ferro, tijolo, e aí o edifício vai crescendo. Isso é o que Paulo chama aqui de justa operação de cada parte, cada um cumprindo a sua obra no ministério, fazendo aquilo para o que o Senhor o habilitou, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Parece que um cimento que vai produzir isso, esse crescimento integral, é o amor. Se você quer, querido, que esta igreja cresça, não esqueça de uma coisinha bem simples: você é a igreja. A igreja não será diferente do que é cada um dos seus membros. Você quer uma igreja forte, você tem de ser forte. Você quer uma igreja de fé, você tem de ser alguém de fé. Você quer ter uma igreja, você quer fazer parte de uma igreja que honra o Senhor, você tem de honrar o Senhor. Você quer uma igreja bem edificada, o que é aquilo que Deus escolheu você para ser e fazer na igreja. Então faça da melhor maneira, porque a igreja será o resultado do que todos nós fizermos. Isso é o crescimento integral, e o título da matéria pastoral é exatamente porque eu escrevi aquilo: eu quero crescer, eu quero ser queridos, mas eu quero crescer com todos os irmãos. Porque se uma orelha crescer mais do que a outra, o corpo ficará indecente, talvez. Se uma parte do rosto crescer mais, se um braço crescer mais do que o outro, se uma perna crescer mais do que a outra, tudo isso, ou qualquer uma destas coisas, irá provocar uma anormalidade. A igreja precisa crescer integralmente, totalmente, plenamente. E isso acontecerá quando todos forem edificados para servir no seu ministério, na sua obra, para que haja esta edificação. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Eu desejo, pastor Emanuel, que todos os membros da igreja que estão aqui tenham dito amém. O amém quer dizer, me comprometo com isso, tem uma outra versão aqui da palavra amém. Amém quer dizer que assim seja. Se é para ser assim, eu faço parte disso. Eu estou nesse negócio. Curva sua fronte, vamos orar. Que são preciosas porque estão na tua palavra, são importantes porque estão na tua palavra, são imutáveis porque estão na tua palavra, vem do Senhor porque estão na tua palavra. Quero te agradecer, Pai, porque o Senhor usou tão poderosamente o apóstolo Paulo para enxergar este mistério da igreja e o ministério de cada um dos escolhidos do Senhor, em que cada igreja nesse país, Pai, haja alguém para estar ensinando estas coisas, que os professores das classes de escola dominical estejam fazendo isso, que cada um, Pai, tenha prazer em aprender a tua palavra, que cada membro das igrejas tenha o prazer de estar ministrando, Pai, a tua palavra e buscando se aperfeiçoar, para que cada igreja seja edificada de maneira coerente, de maneira integral, para a glória do Senhor. Que não haja, Pai, sedução de heresias, de falsidades, de mentiras, quantas doutrinas assim, mas que haja maturidade em cada um, homens e mulheres pela fé aperfeiçoados para a tua glória, para que as igrejas cresçam, não apenas em número, mas em qualidade, para que as igrejas cresçam em amor, cresçam em generosidade, cresçam espiritualmente, cresçam em santidade. É isto que desejamos, Pai. Clamamos ao Senhor que produza isto nesta igreja.
A glória, o louvor e honra do teu nome. Por Cristo Jesus, o teu Filho, nós oramos. Amém.